Graça e paz, irmãos. Bom dia a todos. Hoje, domingo, dia 17 de maio de 2020. Nós estamos juntos para mais uma escola bíblica. Espero que você esteja bem, sua família esteja bem e que Deus possa nos conduzir nesta manhã no estudo da Palavra de Deus. Lembrando que nós estamos estudando na escola bíblica sobre a pessoa de Jesus Cristo e domingo passado nós estudamos sobre os estágios da exaltação de Cristo. Nós vimos sobre a sua ressurreição, sobre a sua ascensão, sobre o aspecto dele estar sentado à destra de Deus e vimos sobre o seu retorno, que será um retorno triunfante, glorioso e visível, quando ele retornará para buscar a sua igreja e exercer o juízo sobre a terra. E seguindo o nosso propósito da nossa escola bíblica, hoje nós estudaremos sobre os ofícios de Jesus Cristo. São pelo menos 3. Jesus ele exerceu, enquanto aqui na terra, durante o seu ministério, ele exerceu o ofício de profeta, como aquele que tem a palavra de Deus e ensina a palavra de Deus e explicou toda a lei de Deus. Ele exerceu o seu ofício de sacerdote quando ele intercede por nós e quando ele se faz sacrifício em nosso lugar na cruz, morrendo por causa dos nossos pecados e entregando a si mesmo como sacrifício diante de Deus por cada um de nós. E um terceiro ofício que nós veremos aqui nesta manhã é o aspecto que Jesus ele é rei. Ele é rei do universo, ele é rei sobre toda a face da terra. Então, convido você a participar conosco a partir de agora sobre esse tema dos ofícios de Jesus Cristo. E eu vou ler um texto que está em Hebreus, capítulo 5. Nós leremos alguns versículos e depois voltaremos a ler outras passagens da Bíblia para lançar luz sobre esses 3 pontos dos ofícios de Cristo: profeta, sacerdote e rei. Então diz assim a palavra de Deus: porque todo sumo sacerdote, sendo tomado dentre os homens, é constituído nas causas concernentes a Deus, a favor dos homens, para oferecer tanto dons como sacrifício pelos pecados. E é capaz de condoer-se dos ignorantes e dos que erram, pois também ele mesmo está rodeado de fraquezas. E por esta razão deve oferecer sacrifícios pelos pecados, tanto do povo como de si mesmo. Ninguém, pois, toma esta honra para si mesmo, senão quando chamado por Deus, como aconteceu com Arão. Assim também, Cristo a si mesmo não se glorificou para se tornar sumo sacerdote, mas o glorificou aquele que lhe disse: Tu és meu filho, eu hoje te gerei. Como em outro lugar também disse: Tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Ele, Jesus, nos dias da sua carne, ou seja, nos dias que esteve aqui na terra, tendo oferecido com forte clamor e lágrimas, orações e súplicas, quem o podia livrar da morte, e tendo sido ouvido por causa da sua piedade, embora sendo filho, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu, e tendo sido aperfeiçoado, tornou-se o autor da salvação eterna para todos os que lhe obedecem, tendo sido nomeado por Deus sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. Até aqui, o texto que lemos fala do sacerdócio de Cristo, que é o segundo ponto do nosso estudo, e nós, então, caminharemos nesse propósito nessa manhã. Vamos orar, pedir a Deus que nos abençoe nesse estudo, na meditação da sua palavra mais uma vez. Senhor nosso Deus, muito obrigado por esse dia,
Muito obrigado pelo dia do Senhor, o dia que o Senhor abençoou, santificou, separou e nos deu para que nós nos deleitássemos, ó Deus, nas Tuas obras, nos deleitássemos na Tua palavra. Obrigado, Senhor, pelo privilégio que temos de despertar, ó Deus, estudando, meditando e ouvindo a Tua palavra. Ó Deus, abençoe os meus irmãos que estão ouvindo esta mensagem agora, que o Senhor os ilumine, os abençoe, que o Senhor os sustente, que o Senhor, meu Deus, restaure a fé daqueles que estão abalados, ó Pai, porque não estão congregando ou por outro motivo que seja, Deus. Ó Pai, durante esse estudo, durante o meditar da Tua palavra, que o Senhor mesmo fale ao nosso coração. Esta é a nossa oração, meu Deus. E fazemos isso no nome precioso, no nome maravilhoso, no nome todo-poderoso, que está acima de todo nome, o nome de Jesus Cristo. Obrigado, Senhor. Meus irmãos, nós iremos ver então o primeiro aspecto do ministério de Cristo, que é o ministério profético, ou um ofício profético. E pensando nesse aspecto profético de Cristo, o Antigo Testamento já prediz ou previu, através de Moisés, que Cristo viria como profeta. Se você abrir a sua Bíblia em Deuteronômio, o 5º livro da Bíblia, compõe o Pentateuco, o capítulo 18, o versículo de número 15, diz o seguinte, Moisés falando: O Senhor teu Deus te suscitará um profeta no meio de ti, de teus irmãos, semelhante a mim. A ele ouvirás. Ou seja, Moisés já havia predito, referindo-se a Cristo, que ele viria como um profeta de Deus, como um profeta que falaria todo o desígnio de Deus, os planos de Deus, os projetos de Deus, a lei de Deus, todas as coisas que Deus queria revelar ao seu povo. Em Atos capítulo 3, no versículo 23, está escrito assim: Acontecerá que toda alma que não ouvir a esse profeta será exterminada do meio do povo. Pedro, no seu discurso, depois de curar aquele coxo, menciona a respeito de Cristo aqui como profeta. Então, o Antigo Testamento já colocava Cristo como o profeta de Deus. O Novo Testamento, através de Pedro, já coloca Cristo como profeta de Deus. E nós vamos ver aqui que o próprio Cristo se coloca também como profeta de Deus, como alguém que tem uma mensagem direta de Deus para o seu povo. Isso está em Lucas, no capítulo 18, no versículo de número 33, só para a gente ratificar o que nós estamos falando aqui. Diz assim: E depois deles açoitarem, Lucas capítulo 18, versículo 33, tirar-lhe-ão a vida, mas ao terceiro dia ele ressuscitará. Ou seja, Cristo se colocando como profeta, anunciando que ele mesmo ressuscitaria no terceiro dia, como de fato aconteceu. Mas o versículo 31 traz mais luz para nós. Tomando consigo os 12, disse-lhe Jesus: Eis que subimos para Jerusalém, e vai cumprir-se ali tudo quanto está escrito por intermédio dos profetas, no tocante ao Filho do Homem. Ou seja, Cristo chama os seus discípulos e agora diz para eles: olha, tudo que está escrito ao meu respeito vai se cumprir. Eu vou chegar em Jerusalém, vou ser preso, vou ser traído, vou ser humilhado, vou ser morto, e ao terceiro dia eu vou ressuscitar. Ele se coloca aqui como profeta porque ele está anunciando as coisas que estavam escritas a seu respeito no passado, estava dizendo o que iria acontecer ali naquele momento e já estava dizendo o que iria acontecer no futuro, que ele iria ser morto
e que ele iria ressuscitar, colocando-se aqui como profeta. Ele traz uma mensagem que é vinda da parte de Deus. Isso está em João, no capítulo 12, versículo de número 49. Se você quiser abrir a sua Bíblia, João 12, 49. Porque eu não tenho falado por mim mesmo, Jesus falando, mas o Pai que me enviou, esse me tem prescrito o que dizer e o que anunciar. Ou seja, Jesus, ele se coloca agora como aquele que tem uma mensagem de Deus. Ele está dizendo, olha, tudo que eu estou falando para vocês fora prescrito pelo meu Pai. Eu não falo de mim mesmo. A minha mensagem não é de minha própria vontade, mas é da vontade daquele que me enviou. E isso se constitui o ofício profético de Cristo, ou o ministério profético de Cristo. Além do mais, Cristo, no seu ministério profético, é alguém que fala com uma autoridade diferente de todos os outros. Isso está em Mateus, capítulo 7, versículo 29, quando Jesus termina o tão conhecido Sermão do Monte, que vai do capítulo 5 ao capítulo 7, e quando Jesus termina de proferir aquela mensagem, as pessoas que estavam em sua volta diziam o seguinte, porque ele as ensinava como quem tem autoridade, e não como os escribas. E as multidões, ao ouvirem Jesus, ficaram maravilhadas da sua doutrina. Então, Jesus, ele foi predito pelo Antigo Testamento, ele falou de si mesmo como profeta. Pedro reconhecia que ele era profeta. Várias pessoas no Novo Testamento, a mulher de Samaria, ela diz assim, vejo que tu és profeta. Logo depois que Jesus tem um diálogo ali com ela, ela olha para Jesus e o reconhece como sendo um profeta de Deus. Jesus fala com autoridade, ele prediz o futuro. Portanto, isso não surpreendeu que o povo o reconhecesse na qualidade de profeta. Lucas 7,16 registra isso, João 6,14, 9,40. E um profeta é alguém que tem revelações de Deus. Um profeta é alguém que fala, tem revelações por meio de sonhos, por meio de visões, por meio de mensagens verbais e que as transmite ao povo de forma verbal, mediante ações proféticas visíveis. Esse é o entendimento de profeta no Antigo Testamento. Alguém que tinha visão das coisas e falava ao povo através de sonhos, através de atos proféticos ou através de expressões verbais. Profeta é aquele que profere a mensagem de Deus ao seu povo, e isso Cristo fez durante todo o seu ministério. A obra do profeta pertence ao passado, ao presente e ao futuro. E uma das tarefas mais importantes de Cristo como profeta é que ele interpretou para o povo os aspectos morais e os aspectos espirituais da lei. Cristo, ele é profeta desde o Antigo Testamento. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 11, ele vai dizer o seguinte a respeito de Cristo como profeta. Investigando atentamente qual a ocasião ou quais as circunstâncias oportunas indicadas pelo Espírito de Cristo que neles estava, ao dar de antemão testemunho sobre os sofrimentos referentes a Cristo e sobre as glórias que o seguiram. Versículo 10. Foi a respeito dessa salvação que os profetas indagaram e inquiriram, os quais profetizaram acerca da graça a vós outros destinadas. Ou seja, Cristo, o Espírito de Cristo, já estava atuando em todos os profetas do Antigo Testamento, auxiliando-os para que eles anunciassem a mensagem de Deus que chegou até nós
através de Cristo, através dos apóstolos, através dos pais da igreja e tantos outros homens que continuaram esse ato profético até que chegou a todos nós. Portanto, Cristo ele foi profeta quando esteve na terra, há 2000 anos atrás. E ele continua essa obra de profeta através do Espírito Santo sobre os apóstolos, depois que ele ascende aos céus. E mesmo agora, o ministério profético de Cristo, ele continua. Como é que continua o ministério profético de Cristo? Através de mim e de você. Através da pregação da palavra de Deus. Através da iluminação espiritual que nós recebemos do Espírito de Deus. Ou seja, o ministério profético de Cristo, ele estava presente no Antigo Testamento, quando o próprio Espírito de Cristo estava sobre os profetas, inspirando-os, iluminando-os, para que eles pudessem anunciar a vontade de Deus. O ministério profético de Cristo esteve atuante e presente na sua vida quando ele se encarna e quando ele começa o seu ministério ali aos 30 anos de idade, é batizado por João Batista, e a partir dali Jesus começa a pregoar as boas novas de Deus, o Evangelho. Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus, o Sermão do Monte, todas as parábolas que Cristo contava, está registrado para nós, toda a sua mensagem. E esse ofício profético de Cristo, ele se estendeu pelos apóstolos, quando os apóstolos foram enviados, ide por todo mundo, pregai o meu evangelho a toda criatura, ensinando todas as coisas, até que eu venha. Então, esse ministério profético de Cristo, ele continuou com os apóstolos, e ele continua hoje, através da minha e da sua vida. Toda vez que você profere a palavra de Deus para alguém, você está dando continuidade ao ofício profético de Cristo. Daí a importância, queridos, de nós apregoarmos a palavra de Deus. Daí a importância de que eu e você anuncie a mensagem de Deus. Somos chamados por Deus para pregar a sua mensagem. E aqui eu quero trazer uma aplicação para nós. E que momento mais oportuno você tem. Que momento maravilhoso nós estamos tendo. As pessoas estão amedrontadas, as pessoas estão trancadas em casa, as pessoas estão, muitas delas, desesperadas por causa dessa pandemia. Muitas pessoas perderam a esperança, muitas pessoas não sabem o que vai acontecer, muitas pessoas estão cercadas de medos, de dúvidas, e você tem a mensagem de esperança para essa pessoa. E o que é que você precisa fazer com essa mensagem? O que é que você precisa fazer? Precisa pregar essa mensagem para essas pessoas. Você precisa levar a mensagem de Cristo para todas as pessoas que você conhece, em todo o tempo. Use as redes sociais, ligue para alguém, fala assim: olha, há uma esperança que está acima dessa pandemia, e essa esperança é Cristo. Ele veio anunciar para nós que existe um reino de Deus, que existe um reino dos céus, e esse reino dos céus é feito de paz, de alegria, de vida eterna, de esperança. Há uma esperança maior para todos nós, mesmo que se viermos a morrer, esse Cristo que é profeta, que é rei e que é sacerdote, que a gente já vai caminhar para o segundo ponto, ele morreu em nosso lugar. Então, queridos, qual é a lição para nós desse ofício profético de Cristo? É que ele concedeu isso para nós. Eu e você somos profetas de Deus, não no sentido que temos novas visões, novas revelações, não que você vai adivinhar o futuro das pessoas, não tem nada a ver com isso. Isso aí é charlatanismo de outros pseudos pastores, pessoas que se denominam pastores, pessoas que se denominam profetas de Deus e que ficam adivinhando quem está doente, adivinhando quem qual é o seu novo emprego, se você vai ficar rico, se seu casamento vai dar certo. Isso aí
é profetada, não tem nada a ver com a Bíblia. A Bíblia nos ensina o profetismo, a continuidade do profetismo a partir do momento que eu prego a palavra, porque toda a vontade de Deus, todo o desígnio de Deus, todo o projeto, o plano de Deus, tudo que eu preciso conhecer sobre Deus, sobre Cristo, sobre a igreja, sobre casamento, sobre a minha vida, sobre moralidade, sobre o que é pecado, o que é errado, está aqui na Escritura. Dito isto, nós veremos agora o segundo ponto do nosso estudo sobre os ofícios de Cristo, que é sacerdote. O Antigo Testamento fala de Jesus que ele viria como um sacerdote. Isso está lá em Zacarias, capítulo de número 6. Zacarias é um dos últimos livros aqui do Antigo Testamento. Capítulo 6, versículo 13, quando diz assim: Ele mesmo edificará o templo do Senhor e será revestido de glória. Assentar-se-á no seu trono e dominará, e será sacerdote do seu trono, e reinará perfeita união entre ambos os ofícios. Zacarias proferindo-se a Cristo aqui já como sacerdote e como rei. Não é? Então, o Antigo Testamento traz para nós essa ideia de que Cristo ele viria como sacerdote. O Novo Testamento tem apenas um livro que fala de Cristo como sacerdote, que é o livro de Hebreus que nós lemos lá no capítulo 5 inteiro. Vai tratar de Jesus como sacerdote diante de Deus, em várias passagens aqui de Hebreus, Hebreus 3, versículo 1, Hebreus 4, versículo 14, enfim, várias passagens do livro de Hebreus, inclusive a que lemos no início, fala de Cristo como sacerdote, de uma forma explícita, de uma forma clara, de uma forma direta. Mas, contudo, outros livros aqui do Novo Testamento não fazem menção da palavra sacerdote, mas fazem menção da obra sacerdotal de Cristo, ou seja, daquilo que o sacerdote faz. Por exemplo, Marcos, capítulo 10, versículo de número 45, vai falar sobre um dos pontos do ofício sacerdotal de Cristo, quando ele diz o seguinte, Marcos 10, 45, o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Ou seja, Marcos está tratando aqui do fato do sacrifício perfeito. Cristo, como sacerdote, não só ofereceria sacrifício por nós, intercederia por nós, mas como ele mesmo ofereceria a sua vida por todos nós. Enquanto o profeta representa Deus diante do povo, o sacerdote representa o povo diante de Deus. Enquanto o profeta ensina a lei moral, enquanto o profeta transmite a lei moral de Deus, o sacerdote transmitia ao povo a lei cerimonial. Isso lá no Antigo Testamento. A lei moral são todos os 10 mandamentos de Deus. Não dá para explicar aqui agora tudo sobre a lei moral, mas basicamente é isso. A lei moral de Deus, ela está contida nos 10 mandamentos. Não terás outros deuses além de mim, não roubarás, não adulterarás, não dirás falso testemunho, lembra-te do dia do sábado para o santificar diante do Senhor, por aí. A lei cerimonial era uma lei que correspondia aos ritos de Israel. Incluía-se as 7 festas, a festa do tabernáculo, a festa do Pentecostes, são 7 festas, e os rituais, a circuncisão, como deveria ser a circuncisão, como deveriam ser os sacrifícios, e aí inclui uma gama de sacrifícios, sacrifício pacífico, holocausto, sacrifício para reconciliação, por aí vai, muito amplo, não dá também para tratar aqui que não é o nosso foco, mas enfim, o profeta, ele ensinava a lei moral de Deus, e o sacerdote era aquele que ensinava a lei cerimonial do Senhor ao seu povo. Além disso,
os sacerdotes tinham o privilégio especial de chegarem-se a Deus, de falar e agir no lugar do povo, né? Hebreus 5:1 que nós lemos nos ensina que o sacerdote ele era escolhido dentre os seres humanos para ser um representante de Deus diante do povo, né? E ele agia, oferecia dons ao povo, oferecia sacrifícios pelos pecados e ao mesmo tempo ele intercedia pelo povo. A obra sacerdotal de Cristo, ou o ofício sacerdotal de Cristo, foi especial, porque ele se oferece como sacrifício para o povo. Enquanto no Antigo Testamento os sacerdotes matavam uma ovelha, um cordeiro, um boi, 2 pombinhas, a depender da oferta do povo, Cristo oferece a si mesmo. Os sacrifícios do Antigo Testamento eram uma sombra, era uma indicação para o sacrifício verdadeiro que viria, que era Cristo. Ou seja, Deus já estava preparando o mundo para receber o verdadeiro sacrifício que é Cristo. Por isso João Batista, no capítulo do evangelista João, que não é o Batista, escreve no capítulo 1, versículo 29, quando ele vê Jesus, ele diz assim, olha, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Paulo, escrevendo aos Coríntios, vai dizer que Cristo é o nosso Cordeiro Pascual, ou seja, aquele que se deu por nós, aquele que se ofereceu por nós. E todo o Novo Testamento está cercado e recheado de referências da obra sacerdotal de Cristo. Ele orava por nós, ele intercedeu por nós, ele ofereceu dons para nós, ele nos colocou diante de Deus, ele se torna o mediador entre nós e Deus. Ele é chamado no Novo Testamento de advogado, lá em 1 João, capítulo 2, versículo 2, quando João diz assim, olha, filhinhos, não pequeis, se porventura algum de vocês pecarem, lembrem-se que vocês têm junto ao Pai um advogado. E a palavra advogado aqui significa alguém que é chamado para ajudar, alguém que defende a causa de outro. É isso que significa a palavra advogado. E é isso que Cristo faz como nosso sacerdote. Ele defende a nossa causa diante de Deus. Todos somos pecadores, todos erramos. E a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. A Bíblia diz que o pecado nos escraviza, que o pecado faz separação entre nós e Deus, e que todo aquele que vive na prática do pecado, a ira de Deus está sobre essa pessoa. O que Cristo faz? Ele vem, nos defende, ele assume a nossa culpa, ele morre no nosso lugar. A sentença de morte que era para mim e para você, ela foi imputada em Cristo, e como sacerdote nosso, ele não só advoga a nossa causa, mas ele toma a nossa causa para si ao ponto dele mesmo se entregar para morrer no meu e no seu lugar. Cristo, ele é o nosso intercessor, ele intercede por nós, ele intercede nas nossas orações. Cristo, ele apresenta a Deus o seu sacrifício e Deus aceita o sacrifício de Cristo. Tanto é que, através de Jesus agora, nós somos livres das nossas acusações. Nós nos tornamos pessoas santificadas diante de Deus, justificados diante do Senhor. E a grande aplicação que eu trago para nós a respeito desse ato sacerdotal de Cristo é que nós temos um grande privilégio de saber que Cristo morreu no nosso lugar, para nos dar essa vida que nós vivemos agora, para nos dar essa liberdade que temos, essa paz que sentimos. E a grande questão é, o que você tem feito com o sacrifício que Cristo fez por você? Cristo sacrificou a vida dele numa cruz por você, sem você merecer. E o que você tem feito com o sacrifício de Cristo? Você tem abandonado? Você não tem dado importância?
você tem andado a sua vida e vivido a sua vida como se Cristo não tivesse feito nada por você, como se Cristo não importasse. Então é um momento de nós refletirmos mais uma vez no sacrifício de Cristo, na obra sacerdotal que Ele desempenha por nós, sabedores de que nós, por nós mesmos, jamais poderíamos nos livrarmos desta sentença de morte, e Cristo fez isso por nós. E lembrando ainda que nesse aspecto do sacerdócio, Pedro, escrevendo a sua carta, vai dizer que eu e você agora somos sacerdotes reais diante de Deus, e que eu e você agora podemos nos achegarmos a Deus através de Cristo, que é o nosso mediador. Isso indica que eu e você podemos orar, podemos ler a Bíblia, que podemos orar por outras pessoas, que podemos interceder por outras pessoas, que podemos apresentar as causas de outras pessoas diante de Deus. E como cristãos, como família de Deus, é um momento oportuno para que você ore por outras pessoas, para que você interceda por outras pessoas, para que você ofereça, apresente, melhor dizendo, a vida dessas pessoas diante de Deus. Você pode fazer isso através de Cristo, que é o nosso mediador. O terceiro ofício de Cristo que nós vamos ver nesta manhã é que Ele é Rei. Como Filho de Deus, Jesus Cristo, Ele desfruta de toda a natureza, todo o domínio universal de Deus. Em distinção a esse domínio universal, falamos agora da majestade de Cristo, que lhe foi conferida no seu ministério. Essa majestade de Cristo, esse reinado de Cristo, ele abrange pelo menos duas esferas: o domínio espiritual de Cristo sobre a igreja e o domínio espiritual de Cristo sobre o universo. A Bíblia fala desse domínio em muitas passagens. A majestade de Cristo aqui é soberana sobre o seu povo, e nós a chamamos de espiritual, porque tem a ver com o reino espiritual estabelecido em nossos corações, em nossas vidas, nas vidas dos crentes, e tem finalidades também espirituais, ou seja, são pessoas que estão buscando a salvação, ou seja, pessoas que foram livres do pecado, pessoas que agora administram as coisas espirituais de Deus, como a pregação da palavra, como os sacramentos da igreja, como o batismo, a celebração da Santa Ceia. E Cristo está governando sobre a igreja. É Ele que chama os pecadores, é Ele quem salva os pecadores, é Ele quem administra a vida dessas pessoas, através da sua palavra, através do seu Espírito Santo. E esse governo, esse reinado de Cristo sobre a igreja, ele abrange o governo da igreja. É Cristo que governa, Ele é o cabeça, é Ele que dita as regras da igreja. A igreja não deve funcionar como eu acho que ela deve funcionar. A igreja não deve acontecer aquilo que eu acho que é interessante acontecer. Não funciona assim. A igreja é governada por Cristo. Ele morre pela igreja, Ele dá vida pela igreja, Ele compra a igreja com o seu sangue. E a igreja que eu estou falando aqui não tem nada a ver com o templo, não tem nada a ver com a organização humana. A igreja que eu me refiro aqui são todas as pessoas em todos os lugares do mundo que foram salvas por Cristo, que tem Cristo como Senhor e Salvador da sua vida. Eu não estou falando de denominação A, B, C ou D. Porque a igreja tem um significado muito amplo. A palavra igreja ela tem um significado muito amplo. Ela tomou proporções muito diversificadas. Então, eu estou me referindo à igreja nesse momento como todos os cristãos salvos em todos os tempos, em todos os lugares. Eu não estou falando de denominação, não estou falando de sistema humano, não estou falando da igreja, a organização humana, estou falando da igreja que a Bíblia considera ela como universal, não a do Edir Macedo ali, mas a igreja universal onde tem um Filho de Deus
que teme a Deus, que segue os seus mandamentos e que cumpre a sua vontade. Ali está a igreja de Deus. E Cristo governa. Ele governa a minha mente, Ele governa o meu coração, Ele governa a minha vida. Não só isso, nesse reinado espiritual de Cristo na igreja, Ele é aquele que protege a igreja, Ele defende a igreja. Ele é o general dos generais, Ele é o Senhor dos exércitos. Ele defende a sua igreja. A igreja tem 2000 anos. Os 3 primeiros séculos da igreja foram de perseguições extremas. Desde que Nero incendiou Roma e colocou a culpa nos cristãos, a partir dali os cristãos eram queimados vivos, eram jogados nas arenas, devorados por leões. Os cristãos eram postos em rodas e de forma de cruz, eram presos numa roda de madeira e eram lançados montanha abaixo. Amarravam-se uma pedra pesadíssima no pescoço dos cristãos e os lançavam no mar. Crucificavam eles. A história vai dizer que, em determinado período de Roma, faltou madeira para crucificar os cristãos e passaram então a crucificá-los na areia. Enfim, 3 séculos de perseguições e a igreja permanece até hoje, porque é Cristo que a protege. Nesse reinado espiritual de Cristo diante da igreja, Ele é aquele que aperfeiçoa a igreja, dando dons, dando talentos para os seus membros, enfim. E esse governo de Cristo está presente no Novo Testamento. Ele é chamado de reino de Deus e é chamado de reino dos céus. Somente os crentes, os membros da Igreja Universal de Cristo, são cidadãos desse reino. No entanto, o termo reino de Deus às vezes é usado no sentido mais amplo quando o Evangelho é proclamado também a outras pessoas. O reino de Deus, por um lado, é uma realidade espiritual e presente nos corações e vida dos homens. Quando Cristo diz assim, olha, o meu reino não é comida, não é bebida, mas é paz, gozo e alegria no Espírito Santo. Mas também o reino de Deus tem um aspecto futuro, de um lugar onde Cristo mesmo disse, olha, vou para o meu Pai, vou preparar lugar para que onde eu esteja, estejais vós também. É aquilo que Jesus disse para o ladrão, quando ele diz assim, Senhor, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Jesus vira para o ladrão e diz, hoje mesmo estarás comigo no meu paraíso. E essa ideia de reino futuro de Cristo traz um aspecto da essência de que hoje nós já podemos desfrutar de reflexos do que será lá no céu, a paz, essa alegria, esse gozo, esse contentamento, essa proteção, a adoração a Cristo. Então, o que fazemos aqui hoje como igreja são aspectos do que vai acontecer no céu, no reino futuro de Deus, onde não haverá mais imperfeições, não haverá mais pecado, nem maldade e nem morte. Há quem diga que o reino de Cristo cessará em sua segunda vinda, mas a Bíblia nos diz muito claramente que o reino de Cristo é eterno. Então há uma divergência aí, eu não quero entrar nesse ponto, até porque o tempo não nos permite, mas Cristo é rei, e esse reinado dele se dá pelo menos em 2 aspectos. Nesse reino espiritual, que nós vimos aqui, que está diretamente ligado à igreja. E igreja aqui é cada indivíduo que crê em Cristo, que ama ao Senhor e que cumpre os seus mandamentos em qualquer lugar do mundo, em qualquer época, em todos os tempos. E esse reino, esse domínio espiritual de Cristo, ele é exclusivo para os crentes, para os cristãos. E o segundo aspecto do reinado de Cristo é o domínio universal. O próprio Jesus diz em Mateus 28, 18, após a sua ressurreição, toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Ele é rei, ele governa sobre tudo e sobre todos. Há um pensador, um teólogo, que diz o seguinte, não sei se foi Calvino, me parece que foi Calvino,
mas eu não estou com muita certeza no momento, mas eu acho que foi Calvino que disse isso, ou foi Lutero. Não existe nenhum centímetro do universo que Cristo não diga é meu. Então Cristo domina sobre tudo, sobre todos, sobre os animais, sobre os vermes, sobre os reis, sobre os governantes, sobre os prefeitos, delegados. Toda a autoridade está sujeita a Cristo. Ele controla as nações, ele controla o mundo, ele é soberano. Tudo o que acontece é com a permissão de Cristo. Todas as coisas que acontecem. E essa majestade de Cristo, ela vai continuar, ela é eterna, ela não muda. A majestade de Cristo, ela se estende por todos os tempos, por todos os séculos. Ele é rei, ele é soberano, ele é o rei dos reis, ele é o Senhor dos senhores. E não há nada que aconteça fora do domínio de Cristo. Vou dar só um exemplo de Jó capítulo 1, quando o diabo se apresenta diante de Deus e começa a questionar a fé de Jó e diz assim, Jó te serve porque ele é rico, Jó é fiel ao Senhor, porque o Senhor cercou ele de bens, tira os bens que ele vai te negar. E rapidamente aqui, Deus fala para o diabo o seguinte, olha o diabo, toque em tudo que Jó tem, só não toque na sua vida. Então, a partir daquele momento, o diabo sai da presença de Deus e toca em Jó, e nós conhecemos a história, mas não toca na sua vida. E Lutero vai dizer o seguinte, olha, o diabo é o diabo de Deus. O diabo é como um cachorro na coleira de Cristo. É Cristo que governa. E uma aplicação para nós aqui. Se eu tenho um conhecimento que Cristo governa a igreja, que Cristo governa o universo, o que eu estou fazendo com a minha vida fora do governo de Cristo? O que eu estou fazendo praticando coisas que não agradam ao rei? Eu devo ser um súdito fiel a esse rei, um rei que é amoroso, um rei que se fez escravo por mim, um rei que doou a sua vida por mim. O que eu estou fazendo da minha vida, que eu não estou cumprindo a vontade desse rei? Eu digo que é loucura nós vivermos uma vida sem cumprir a vontade do Rei Jesus. É inútil vivermos uma vida fora dos padrões do reino de Deus, dos padrões do reino de Cristo. Que nós possamos, meus irmãos, nos tornarmos súditos fiéis ao Rei Jesus. Ele governa, ele é rei, e não há ninguém que vai escapar quando ele vier como juiz para julgar a terra. Que Deus nos abençoe. Nós vamos orar mais uma vez nesta manhã, encerrando esse momento de meditação, onde nós vimos que Cristo é profeta, porque ele proferiu toda a palavra de Deus, e nós devemos dar continuidade a esse ofício profético, pregando o evangelho a todas as pessoas. Nós vimos que Cristo é sacerdote, ele intercede por nós, ele nos defende, ele advoga a nossa causa, e ele oferece a si mesmo como sacrifício vivo diante de Deus. E nós vimos por fim que ele é rei, ele governa a igreja, ele protege a igreja, ele edifica a igreja, sustenta a igreja, mas também ele governa o mundo, as nações, os reis, os governos. Toda a autoridade está debaixo da autoridade de Cristo. E que Cristo esteja também governando a minha e a sua vida. Por isso nós chamamos ele de Senhor, porque nós somos seus servos. Que Deus nos abençoe, que Deus nos ajude. Oremos nesse momento. Pai eterno, Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, obrigado, Senhor, porque nós ouvimos a Tua palavra, e a Tua palavra nos transforma, nos liberta e nos torna filhos do Senhor. Obrigado pelo sacrifício de Cristo na cruz, que me justificou, que me santificou e que me deu o privilégio de me tornar filho de Deus. Obrigado porque eu lembro que apesar de vivermos no país de